hoje. Né? Mas falando de juros, o que realmente é juros? Né? Nós vemos aí na nossa economia brasileira, né, que o povo brasileiro paga-se muito juros. Aonde interfere esses juros? Como calcular esses juros? Então nós vamos ver isso nessa aula de hoje. Primeiro falando, quando nós pagamos a conta de água atrasado, nós pagamos ali, se você reparar na sua continha de água, tem lá uma mora e os juros. Dia a dia, cada dia que você atrasando, você paga os juros. Juros quer dizer o quê? Você está compensando a empresa que te forneceu um serviço e você não pagou em dia aquela empresa, então acaba se correndo juros. E nós queremos aprender a calcular esses juros. Né? Então, essa compensação também ela pode ser do lado de quem é investidor. Quando você deixa o dinheiro no banco, você acaba emprestando o teu dinheiro ao banco. E o banco, então, fala assim, vou te pagar tanto de juros. Né? Dentro dos CDBs, dos tesouros diretos, tem ali as cotações da taxa que o banco vai, então, pagar para os investidores. Então, mesmo para aquele, talvez, que é o mais acontece no Brasil, né? Pagamento de juros, e uma das coisas que os brasileiros pagam mais juros é o cartão de crédito. Né? E anualmente, mais ou menos, tem em torno de, chega a juros ao ano de 300% ao ano. Isso quer dizer, é muito juros que o povo brasileiro tem pagado. E nós vamos calcular isso, porque esses juros pagados a mais, essa compensação que pagamos a mais, que perdemos, é dinheiro que sai da nossa família, que sai da nossa casa, que sai talvez de um leite, de um arroz, de algo importante, que talvez seria destinado a outra coisa, nós acabamos pagando, compensando algumas empresas, alguns lugares, banco, cartão de crédito, lojas, e acaba tirando dinheiro de nada. Lembrando de um fato, né, em 2010 trabalhei na Lojas Colombo, e eu cuidava ali do setor de cobrança, e eu lembro, fazia cálculos dos juros da loja, de todos os clientes que pagavam esses juros, só os juros que nós recebíamos, não o valor da parcela, só os juros que nós recebíamos lá na loja, pagava todo o custo daquela loja, todos os funcionários, só com os juros. E ainda, vamos falar assim, o dono da loja recebia o valor das parcelas integral e mais os juros. Por quê? O brasileiro, a nossa região aqui, tem um costume muito de pagar juros. Mas agora vamos para a prática da fórmula, né? Desses juros simples, que é o tema da loja. Por que juros simples? Porque os juros multiplicado ao tempo vezes o capital. Então, juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. Como assim? O que é o capital? Aqui, olhando aqui para a fórmula, a gente vê que o J é igual a C vezes I vezes T. O que é esse C? Então, o J todo mundo já sabe, que é os juros, né? Na fórmula, juros. Nós vamos calcular isso, né? Saber que o que é igual é o capital, é a taxa que é o I e o tempo. O capital, o que o capital pode ser? O capital pode ser dinheiro, ou a gente deve dinheiro, pagamos juros, ou o capital pode ser bem. Também a gente compramos um bem e pagamos o juro, para nós aplicarmos da fórmula. Né? A taxa está expressa com o I de taxa percentual. E essa taxa vem em porcentagem. Mas antes dessa aula de falar de juros simples, nós vamos preparar você também para transformar porcentagem em número decimal. Porque aqui na fórmula eu só posso pôr número decimal. Eu não posso pôr em porcentagem, senão vai complicar bem resolver isso. Né? Nós vamos fazer um exemplo logo daqui a pouco. Né? E o T? O T é o tempo. Esse tempo pode ser expresso em dias, meses, trimestre, semestre ou anos. E uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer, que tanto a taxa quanto o tempo tem que estar no mesmo período. Como assim? Vamos fazer um exemplo aqui falado, mas logo vamos fazer no quadro. Né? Se eu vou emprestar
R$ 5.000 do Banco do Brasil, por exemplo, um exemplo, R$ 5.000, a uma taxa de 2% ao mês. 2% ao mês. E vou pagar em 180 dias. Opa! Não estão no mesmo período. Eu tenho que transformar, eu tenho que saber transformar isso. Como assim? Por quê? A taxa está ao mês e o tempo, eu falei, 180 dias. Quando assim é números fechados? Porque o que é mais fácil aqui? Transformar a taxa em dias ou o tempo em meses? Então nós olhamos aqui que é mais fácil, porque 180 dias são 6 meses. Porque cada mês é considerado 30 dias. Então, 180 dias dividido por 6, ou por 30, dá 6 meses. Então, nós temos que deixar, isso é só um exemplo, temos que deixar a taxa e o tempo para calcularmos a fórmula no mesmo período. Não esqueça disso, estudante, não esqueça disso, quem está nos ouvindo aqui na aula, porque nós não podemos esquecer dessa regrinha, ok? Vou aqui apagar o quadro, para que nós podemos fazer um exemplo utilizando, então, essa fórmula, para poder, então, calcular alguns exemplos, ok? Vamos lá comigo, vou apagar aqui. Belezinha? Peço aí para que você também coloque a fórmula maior aí. Maior aí em J é igual a C vezes I vezes T. Como o nosso quadro aqui, nossa lousa é um pouco pequena, eu vou colocar algumas informações aqui. Então vamos fazer uma simulação, como eu falei, de banco, né? Depois nós podemos fazer na conta da Sanepar em dia, né? Para nós fazer de forma diferente. Então um banco que você vai emprestar R$ 5.000, como eu falei. R$ 5.000. Aí tem uma taxa. Isso aqui é taxa real, tá? Geralmente os bancos estão cobrando 5% ao mês. 5% ao mês. AM. Essa é a sigla que usa. AM ao mês, AT ao trimestre, AS ao semestre e AA ao ano. Então essas regras nós vamos em educação financeira, matemática financeira. Se alguns vão fazer algum curso ligado, né, à gestão financeira, comércio exterior, secretariado, tem que saber dessas siglas aqui, AM ao mês, né? E o tempo, vamos colocar aqui o tempo então, vamos pagar isso em um ano. Qual será os juros? Então, olha, revisando com você, emprestamos R$ 5.000, tá aqui, a uma taxa de 5% ao mês e o tempo, um ano. Então, eu falei anteriormente, para vocês gravar, e o professor é aquele que tem que ficar repetindo as coisas para nós gravarmos realmente, né? Olha aqui, o primeiro fator, a taxa está AM e o tempo está AA, ao ano. Eu preciso converter um dos dois para estar no mesmo período. Se eu não converter antes de resolver o exercício, eu não vou conseguir saber calcular qual os juros que então estão nos cobrando aqui nesse momento. Então, ó, 5% ao mês, ao ano. Em um ano. E um ano, não é mais fácil converter um ano em meses? Um ano realmente tem quantos meses? São 12. Então, em vez de eu colocar um ano, eu coloco 12 meses. Outra situação, falei também aqui, frisando novamente, retomando isso. 5%, presta atenção, é 5 dividido por 100. Olha, o 100 não tem 2 zeros aqui? Isso indica que esses 2 zeros vão ficar na frente do 5. Eu gosto de falar isso com os alunos, para eles começarem a gravar. Mas se eu vou dividir aqui, vai ficar 0,05. Olha, dá uma olhadinha aqui. Os 2 zeros estavam do 100, então entrou na frente do 5. E claro, nós usamos nosso sistema decimal com uma casa e vírgula. Então ficou 5%, 0,05. É esse que eu vou colocar na fórmula ali para resolver esse exercício. Então grava esses valores que eu vou ter que apagar aqui. Capital foi o dinheiro emprestado. A taxa 5%, que é 0,05. E o tempo de um ano eu converti em 12
meses. Isso é o básico para saber realizar os cálculos de juros. Apagando mais uma